A Bíblia vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Bem-aventurados os pés daqueles que propagam o Evangelho. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Certa feita, o apóstolo Paulo vai aconselhar Timóteo, um jovem pastor, mais ou menos da minha idade, e ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, pregue em tempo e pregue em fora de tempo. Pregue a palavra, Timóteo, porque Hebreus 2, versículo 14, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A palavra de Deus, esta está no centro do culto e não poderá ser trocada. Quando fores escolher um lugar para você congregar, o critério número um, palavra de Deus. Ah, mas lá o pastor é carismático. Ah, mas lá a igreja é receptiva. Ah, mas lá eles têm cura, tem libertação. Mas e a palavra? Porque é a palavra que traz vida. É a palavra que transforma. É a palavra que regenera. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque há de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então observe que Deus vai dizer a Moisés: Moisés, faça o tabernáculo não conforme você quer, não conforme o que você viu no Egito, mas você vai fazer do jeito que eu vou dizer para você fazer o tabernáculo. E Deus vai começar a dizer o tabernáculo. Deus vai começar da parte mais interior até a parte externa. Eu quero, por questões pedagógicas neste momento, inverter. Eu quero começar pela parte externa, explicando como era o tabernáculo, até chegar à parte mais interna. O tabernáculo, coloque lá, era um lugar onde eles montavam a todo momento. Não era tão grande. Dentro do tabernáculo, do lado de fora do tabernáculo, qualquer pessoa poderia entrar, poderia estar do lado de fora do tabernáculo. Quando eu me refiro ao lado de fora, eu estou falando aqui, meus irmãos, daquele lado aqui, ó, desta parte externa lá fora. Qualquer pessoa poderia ficar judeu, cananeu, egípcio, grego, romano, poderia estar babilônico, quem quer que seja, mas dentro dessa parte era chamada de átrio. O átrio aqui dentro não, aqui dentro apenas judeus, apenas filhos de Abraão, circuncidado, feito um pacto abraâmico, apenas judeus. E pastor, se eu não fosse judeu, se você fosse como Ruth Moabita, você teria que ser um prosélito. Pastor, o que é um prosélito? Prosélito é alguém que não era judeu, mas se converteu ao judaísmo. Neste sentido, então, você poderia entrar no átrio. Quando você entrava no átrio, a primeira coisa que você vai se deparar é o altar do sacrifício. Porque para qualquer pessoa ter acesso à presença de Deus, a primeira coisa que ela precisa estar é com o seu corpo purificado de seus pecados. Dentro do altar do sacrifício havia a bacia, o lavatório. O sacerdote vinha aqui no lavatório, lavavam as suas mãos, recebiam a oferta do ofertante e ia imolar o cordeiro. O principal sacrifício era chamado de holocausto. Holocausto é porque consumia totalmente a carne daquele animal. Pegava-se um animal, a pessoa dizia: sacerdote, eu cometi um erro, eu fiz um pecado. Meu filho, qual foi o pecado que você fez? Eu roubei uma propriedade do meu próximo, então traga o seu animal. Pegava aquele animal, o bode e o cordeiro, imolava ele, despegia todo o sangue, e então o sacerdote, com as mãos sujas de sangue, abençoava o ofertante. O ofertante voltava para casa feliz da vida,
porque teve os seus pecados momentaneamente perdoados, mas no dia seguinte ele errava novamente, voltava ao sacerdote e dizia: errei de novo, trouxe mais um sacrifício. Dia após dia era feito esse tipo de ritual. Mas quando a Bíblia, passa o próximo slide, quando a Bíblia vai dizer que dentro do santo, dentro do tabernáculo, tinha uma outra área chamada santo. Dentro desta área chamada santo, não era qualquer pessoa. O judeu não poderia entrar, o prosélito não poderia entrar, o da tribo de Simeão não poderia entrar, o da tribo de Levi também não poderia entrar, porque quanto mais você vai adentrando dentro do tabernáculo, ali você está mais próximo de Deus. Para estar mais próximo de Deus, há um critério, há um requisito. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais santificado você deverá estar na presença do Senhor. Então, lá dentro do santo, apenas o sacerdote poderia entrar. Não era de qualquer jeito, não era da maneira que cada um quer, porque hoje cada um faz do seu jeito. Hoje a pessoa diz: eu me sinto confortável em servir Jesus assim. Mas quem te disse que o Evangelho diz respeito a você? Não é você que deve se sentir confortável, porque o culto não é para você e não é muito menos para mim. Você deve perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor está aceitando o culto? O culto está sendo aceito? A oferta está sendo aceita? O Senhor está se agradando da oferta? Diante da parte do templo, do santo, do tabernáculo, aqui tinha algo chamado candelabro, essa pecinha de 6, 7 hastes. Dentro do tabernáculo não tinha luz solar, muito menos luz elétrica. Candelabro significa a presença de Deus, que ilumina as nações, que ilumina o povo de Israel. Não é à toa que são 7, uma haste principal com 7 subsequentes. Aqui do lado dentro o sacerdote iria oferecer, iria cultuar ao Senhor. Dentro do santo tinha aquele candelabro com as suas 7 lamparinas, iluminando todo o templo, toda a parte interna do tabernáculo. Na parte da frente, tinha uma mesa chamada mesa dos pães da proposição. Eram 12 pães. Por que 12 pães, pastor? Cada tribo de Israel seria representada. O sacerdote não poderia entrar na igreja, no templo, de qualquer maneira. Ele deveria colocar as vestes sacerdotais. Observe aqui as vestes sacerdotais: 12 pedras no peito do sacerdote, simbolizando as 12 tribos de Israel, e em cima, na testa, escrito Santíssimo, ou melhor, santidade ao Senhor. Deixa eu abrir outro parêntese aqui, meus irmãos. Tem muito pastor gospel na modernidade, achando que para poder assumir a tribuna, pastor, roupa não prega de fato, roupa não prega, mas roupa é hermenêutica, roupa diz muita coisa. Quer ver uma coisa? Quando você chega e vê alguém de terno e gravata, você logo diz: deve ser um advogado, deve ser uma figura pública. Quando você vai dentro lá do tribunal, você não vai de qualquer jeito, você não vai de bermuda, você não vai de mulher, você não entra de qualquer maneira, porque existe a liturgia do culto. A liturgia do culto significa: você não deve se apresentar diante de uma figura pública de qualquer maneira. Deixa eu abrir outro parêntese. Na presença de Deus, nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira, nós não podemos comparecer de qualquer maneira. Deus está bem vestido, limpos, cheirosos e bem arrumados, para que o Senhor possa oferecer e receber o nosso culto ao Senhor. Não é de qualquer maneira, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que vir de terno e gravata? Não falei isso.
Mas o que eu quero dizer é que hoje existem pregadores, pastores, com aquelas camisas toda apertadinho, parecendo um ketchup espremido, todo apertadinho, pregando, né? Não, senhor, não, senhora, não é de qualquer maneira. Ah, pastor, mas eu prego, eu canto de qualquer jeito, o que importa é meu coração. Deus diz que Ele quer o corpo, Ele quer a alma e Ele quer o espírito. Dentro da parte do tabernáculo, quando o sacerdote ofereceu o sacrifício, tinha uma parte a voltar do sacrifício. Deus disse a Moisés, está escrito aqui, ó: não farás voltar com degraus, para que ninguém veja a tua vergonha. Hoje em dia Deus teria que falar outra coisa, porque não precisa nem ter degrau para ver a vergonha das pessoas. Muito mais de crentes que não tem mais vergonha na cara e se veste de qualquer maneira. Irmãos, a palavra de Deus continua a mesma. Deus continua o mesmo. Deus está dizendo: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Não estou falando de roupa, de calça, porque calça não é pecado. Eu estou falando com roupa que decota a seu corpo e que faz o teu irmão ou outra pessoa pecar. Estou falando de roupa santa, ou roupa que seja de glorificação ao Senhor. A Bíblia diz outra vez: vereis a diferença dos que são e dos que não são. Mas quando eu olho aqui na igreja, irmãos, eu bato os olhares aqui, eu vejo todo mundo bem vestido. Eu vejo todo mundo muito bem vestido. Que Deus continue sendo louvado pelas nossas vidas. Ora, depois da mesa dos pães da proposição, que as tribos de Israel eram representadas, tinha o altar do incenso. O altar do incenso significa que Deus estava aceitando aquele aroma, aquele cheiro suave. E o incenso aqui simboliza as orações dos santos, que ela sobe como um incenso. A nossa oferta ao Senhor, eu quero perguntar a você: como é que o seu culto está subindo ao Senhor? Como é que a sua oferta está subindo ao Senhor? Será que está com cheiro de enxofre? Será que está com cheiro ruim? Será que está fedendo a tua oferta? Ou será que a tua oferta ao Senhor ela está sentindo e subindo com um aroma suave? Será que Deus está dizendo: que oferta maravilhosa! É uma oferta de um espírito quebrantado em minha presença. Deus está perguntando nesta noite a nós: como que está a nossa oferta ao Senhor? Como a nossa oferta está subindo? Agora, dentro dessa parte, existia uma última parte chamada Santo dos Santos. Passa aí, dentro do Santo dos Santos, o prosélito não pode entrar. O judeu, qualquer um judeu não pode entrar. E se for da tribo de Judá, não pode entrar. E se for da tribo de Levi, também não pode entrar. Só pode entrar da tribo de Levi. E se for sacerdote, também não pode entrar. Quem é que entrava aqui, pastor? Na parte, pode passar o próximo. Só quem poderia entrar na outra parte aqui, ó, no lugar santíssimo. Aqui, pode deixar essa parte? Coloca a próxima, por favor. Só quem poderia entrar, e lá dentro estava um único utensílio com outros dentro dele, chamada Arca da Aliança. Só quem poderia entrar lá era o sumo sacerdote. Só existia um sumo sacerdote por vez. Apenas ele poderia entrar lá. Uma vez por ano, quando foi construído o templo, no dia do Yom Kippur, onde era feito o sacrifício anual por todo o povo de Israel. Dentro do Santo dos Santos, o que tem lá, pastor? A Arca do Senhor, feita com ouro puro e batido. Dentro da Arca do Senhor havia a vara de Arão e as tábuas da lei lá dentro da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Israel perde a Arca da Aliança, Davi vai tentar retomar a Arca. E quando ele tenta retomar a Arca, ele tenta trazer a Arca em cima de boi. Só que a arca não foi feita, a presença de Deus não foi feita para andar em cima de boi. Apenas quem poderia tocar na arca eram os levitas. Eles poderiam tocar e manuseá-la, e depois apenas o sumo sacerdote poderia oferecer o culto lá dentro. Meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus é um Deus zeloso. Eu percebo que Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Eu percebo que Deus não aceita as
coisas a nosso gosto. Deus decretou um critério e disse: o culto deverá ser desta forma. Pastor, como deverá ser o culto hoje? A Bíblia vai dizer que o culto deve ser em santificação, o culto deve ser em união, o culto deve ser em harmonia entre os cristãos, o culto tem que ser vertical ao Senhor e horizontal entre nossos irmãos. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar lá. E sabe o que é interessante? É que dentro do Santo dos Santos, o que dividia o santo para o Santo dos Santos era uma cortina grossa que impedia a pessoa que estava do lado de cá ver quem estava do outro lado. E é por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está sendo crucificado, é rasgado de cima a baixo. Perceba, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, porque as coisas acontecem lá e depois desce para cá. As coisas acontecem em cima, então rasga-se a cortina do templo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, a cortina foi rasgada, e a cortina deu que impediu o acesso do santo para o Santo dos Santos, agora está livre. É por isso que eu e você hoje, nós podemos acessar o Santo dos Santos. O caminho está aberto, o véu foi rasgado, está livre. Você pode acessar a presença de Deus. Está livre, meus irmãos. A cortina foi rasgada, o véu foi rasgado, e temos o acesso livre ao Santo dos Santos. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia vai dizer que isso, livro de Hebreus capítulo 8, versículo 5, vai dizer: os quais ministravam em figuras e sombra. O que é uma sombra, pastor? Sombra é algo que reflete a realidade de maneira imperfeita. Quando você está andando, você bate o sol, aí tem a sua sombra que é projetada. A sua sombra reflete quem você é, mas de maneira imperfeita. Ora, se é a sombra o tabernáculo de Moisés, significa que existe um tabernáculo no céu. Eu vou explicar de novo. Se é a sombra o tabernáculo de Moisés, significa que existe um tabernáculo nos céus. E esse tabernáculo nos céus está esperando está esperando você, para que possa tabernacular com o Senhor. Coloca, pediu, por favor, Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 3. Significa que existe uma sombra aqui na terra. Deixa eu abrir outro parênteses. Este culto que nós estamos fazendo é apenas um ensaio, é apenas algo que estamos ensaiando, é a sombra, porque haverá um culto celestial. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 vai dizer: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. O tabernáculo de Deus vai descer, Deus vai tabernacular conosco para sempre. O céu foi aberto, Moisés viu o tabernáculo e fez uma réplica do tabernáculo, mas João viu o tabernáculo e disse: este tabernáculo vai descer, e não haverá mais sumo sacerdote, não haverá mais sacerdote para fazer sacrifício, porque Deus mesmo estará conosco. Vai chegar a hora em que nós tabernacularemos com o Senhor. Agora, sabe qual é o que dá a ligação de tudo? Volta no slide, Vitinho. Glória a Jesus. Sabe qual é o que dá a ligação de tudo? Eu quero chamar 4 pessoas aqui. 4 pessoas, vem aqui, por favor. 4 pessoas, rápido, 4 pessoas. Vem aqui. Fica aqui, ó. O William vai simbolizar a entrada do tabernáculo, vai simbolizar a mesa do sacrifício, o altar do sacrifício. Fica aqui, William, por favor, fica aqui. Você vai simbolizar o altar do sacrifício. Está faltando uma pessoa aqui, está faltando uma pessoa. Vem aqui, Rafael.
O Rafael vai simbolizar o candelabro. Fica aqui, ó. O candelabro. Ele vai simbolizar o candelabro. Fica aqui, ó, aqui na frente. Você simboliza o candelabro, presença de Deus. Está faltando uma pessoa aqui. O nosso irmão Leandro vai simbolizar, fica aqui, ó, na frente do Rafael. Sabe o que ele vai simbolizar? A mesa dos pães da proposição. Vem aqui, Reginaldo. E o Reginaldo vai simbolizar a arca da aliança. Fica aqui, por favor. Agora presta atenção. Era esse modelo. Olha lá, coloca lá. Passa o próximo slide. Olha o modelo, volta, olha o modelo. A cruz de Cristo estava desenhada no tabernáculo. Aleluia! A cruz de Cristo que nos dá acesso a Deus não estava desenhada no tabernáculo. Aqui ficava uma parte. Aqui ficava o altar do sacrifício. Aqui ficava a mesa dos pães da proposição. Aqui ficava o candelabro. E lá a parte mais importante, a arca da aliança, a presença de Deus. É a cruz de Cristo, réplica no tabernáculo de Moisés, que nos dá acesso ao Pai, que nos dá acesso a Deus. Só quem pode glorificar o Senhor. Pode sentar. Só quem pode glorificar Deus. São sombras. Esse culto é apenas uma réplica. Esse culto é apenas uma sombra de uma realidade maior. Se coloque sobre os teus pés. Grupo de louvor, prepara o louvor agora. Este culto só é um ensaio. Irmão Miraldo, nós estamos ensaiando aqui, varão. Irmão Reginaldo, aqui é um ensaio. Irmão Antônio, nós só estamos ensaiando aqui. Mas quando nós chegarmos lá, ô irmãos, tu vai chegar lá, irmãos. Tu vai chegar junto comigo. Se vai antes ou depois, eu não sei, mas você vai. Pastor, eu estou pensando em desistir, meus irmãos. Oferece hoje o teu coração arrependido. Porque olha que coisa extraordinária. Não vai dar nem para eu terminar o resto aqui. Mas olha que coisa extraordinária. O que Moisés fez foi apenas uma sombra. No livro de Hebreus, vai dizer que Jesus, ele foi a oferta pelo povo de Israel. E eu quero que você acompanhe comigo. Na primeira aliança, apenas os judeus participavam. Quando Jesus morre, judeus e gentios participam. Na primeira aliança, a Bíblia vai dizer em Hebreus 7, versículo 23 e até o 28, que eles faziam sacrifícios cotidianamente, repetidamente. Cada pecado, sacrifício. Cada pecado, sacrifício. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ofereceu sacrifício uma vez só, para sempre. Na antiga aliança, cada pecado, sacrifício. Na nova aliança, já morri, não precisa mais fazer sacrifício. Por quê? Porque o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, o véu já foi aberto. Na antiga aliança, irmão Rafael, a Bíblia vai dizer que a expiação era apenas exterior. O sacrifício, a transformação era apenas externa. Mas na nova aliança, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, que o Senhor habita em nós. A nova aliança faz com que haja uma transformação interna. Então a antiga é uma transformação externa, na nova aliança é uma transformação interna. Na antiga aliança, em Hebreus capítulo 10, versículo 4, lá vai dizer que o pecado não era perdoado, ele era apenas coberto. É como se você pegasse um pano. Permita-me pegar esse pano aqui da ceia. Supondo que isso aqui simboliza o pecado, então quando o povo pecava, Deus fazia isso assim, fazia isso, ó. Está aqui Hebreus capítulo 10, versículo de número 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. No Antigo Testamento, o sacrifício não pagava o pecado, ele apenas encobria, ele apenas maquiava. Mas quando Jesus está na cruz do Calvário, Paulo vai escrever assim. Paulo vai escrever que o castigo, Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Colossenses 2, versículo 15, 14, 15, 16, vai dizer que a cédula que era contrária a nós, aquele pecado que era contrário a nós, Deus não cobriu. Deus pegou, imagina que isso aqui fosse a cédula do pecado do pastor Vitor, se fosse o meu ia ser bem maior do que isso. A Bíblia diz que o Senhor pegou e cravou na cruz do Calvário. Está pago. Você vem hoje e o diabo te acusando dos teus pecados, o diabo jogando na sua mente que você não poderia participar deste corpo do sangue de Jesus. Você saiu da sua casa e o diabo tentou guerrear com você para você não vir, porque diz que você não é digno de participar. Quem é digno? Ninguém é digno. Mas graças a Deus que há 2000 anos atrás houve alguém chamado Jesus Cristo. Tem gente que até hoje está matando galinha, bode, está matando animal, oferecendo nas encruzilhadas, fazendo seus sacrifícios para tentar conquistar alguma coisa do mundo espiritual. Mas a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus capítulo 9, versículo de número 12 e até o versículo 14 assim, ó: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificava quanto à purificação da carne e parte externa, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito lhe deu, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais, para servires ao Deus vivo. Nós estamos aqui porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você vai dizer agora para Satanás que estava tentando te acusar, tentando te impedir de participar deste momento sublime. Você vai dizer: o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Novamente, o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Estais limpos. Estais limpos. Oh, irmãos, o céu já está aberto, já está aberto. Já está aberto. Canta, louva o Senhor, porque já está aberto.